Olá, bem-vindo ao Atec PT para mais um vídeo inédito. Como todos sabemos, a luta contra o aquecimento global está cada vez mais intensa. Envolve todos os países e todas as pessoas do mundo. Enquanto falamos, cientistas prodigiosos inventaram mais uma tecnologia muito interessante. É a famosa turbina eólica sem pás. Vai muito além das turbinas eólicas que conhecemos hoje. Mas como e por que elas evitam os parques eólicos? Vamos discutir isso neste vídeo. Aqui vamos nós! A França tem agora 8.000 turbinas eólicas. Isto representa 8% da sua matriz energética. E que, de certa forma, pode garantir a segurança do abastecimento face às variações do preço do barril de petróleo e das matérias-primas. A independência aumentará ainda mais. De fato, a França deve atingir a meta de 15.000 turbinas eólicas até 2050. Mas por que tantos projetos em torno de turbinas eólicas? As turbinas eólicas são uma das fontes de energia que podemos desenvolver em larga escala. Potentes e ecológicas, são capazes de suprir as necessidades energéticas de uma cidade inteira. São alternativas reais ao carvão e aos combustíveis fósseis. Mas esses dispositivos não são perfeitos. A sua implementação requer a superação de vários obstáculos. Em primeiro lugar, as turbinas eólicas só podem ser instaladas em locais muito específicos. Cada dispositivo deve ser colocado em um local onde o vento é muito abundante. Portanto, não pode ser implantado em seu telhado ou em jardins, como painéis solares. Mas isso não é tudo. Seu grande tamanho e as partes móveis que a compõem dificultam muito sua realização. Soma-se a isso os processos de fabricação e o trabalho de instalação, que pode ser muito caro. Esses vários problemas constituem um enorme obstáculo para a exploração global desta fonte de energia. É por isso que hoje é muito raro vê-la em certas regiões. Além disso, existe a poluição visual e sonora. Em apenas 10 anos, os parques eólicos na França floresceram. Cerca de 8.000 turbinas eólicas terrestres instaladas em mais de 1.380 parques começaram a funcionar a toda velocidade. Elas são frequentemente instaladas nas grandes planícies, especialmente em Hauts-de-France e Grand Est, e já são acusadas de destruir a paisagem. Você deve saber que a lei estabelece uma distância mínima de instalação de 500 metros de uma casa. Além disso, há um limite de ruído de 35 decibéis no máximo. Apesar disso, as pessoas que vivem em parques eólicos reclamam com muita regularidade. Os defensores da biodiversidade afirmam que as turbinas eólicas são perigosas para a vida selvagem, especialmente para pássaros que são cortados pelas lâminas. Os agricultores também sugerem que as turbinas eólicas são um incômodo, especialmente para o gado. Isso não é tudo. Os cidadãos que vivem em parques eólicos reclamam das repercussões físicas que podem ser causadas pelas turbinas eólicas. Em particular, há queixas para os casos como insônia, dores de cabeça ou fadiga. É difícil provar a ligação direta, pois provavelmente estão relacionadas aos ruídos inaudíveis das turbinas eólicas. São os mesmos ultrassons que modificam o comportamento do gado de acordo com essas mesmas pessoas. Mas isso pode acabar com esta invenção. A Uicon está mostrando grande engenhosidade. É de fato uma turbina eólica sem pás e sem partes rotativas. Como isso é possível? Saiba que enquanto falamos, o aparelho já está na fase final de seu teste. Segundo seus projetistas, poderia mudar para sempre o campo das energias renováveis. Para entender como funciona, é preciso revisar as turbinas eólicas convencionais. Nossos moinhos de vento tradicionais consistem no que é chamado de turbina. Isso gera uma corrente elétrica a partir de um movimento mecânico. Essas turbinas eólicas operam em particular em 3 fases. Elas captam a energia cinética do vento, transformando-a em energia mecânica e depois em energia elétrica. Este processo requer uma quantidade significativa de vento, mas também é muito alto e produz grandes vibrações. Esta é uma das razões pelas quais esses dispositivos não podem ser instalados em cidades ou próximo a casas. Eles são encontrados a maioria das vezes nos mares ou no meio do deserto. Para resolver este problema, cientistas da Universidade Delft projetaram o Uicon. É um conversor eletrostático de energia eólica. Ele não precisa de lâminas longas ou peças móveis gigantes como nossas turbinas eólicas tradicionais. O protótipo agora pode ser visto em frente ao campus da Faculdade de Engenharia na cidade de Delft, na Holanda. Mas como isso realmente funciona? Na verdade, esses cientistas são verdadeiros gênios das turbinas eólicas. Eles raciocinaram que poderia ser possível gerar eletricidade sem passar pela conversão em energia mecânica. Tentaram e o resultado acabou sendo convincente. O Uicon repousa sobre uma estrutura metálica sobre a qual são colocados tubos horizontais. Estes consistem em várias gânulas e eletrodos. Eles difundem continuamente partículas de água no ar. Essas partículas são carregadas positivamente.
E quando atingidas pela força do vento, elas se movem em direção a um eletrodo carregado negativamente. Isso cria um campo elétrico. Ela usa o que é chamado de fluxo de partículas carregadas. Isso permite produzir corrente elétrica graças à energia criada quando as partículas se movem. É como se estivéssemos tentando levantar uma pedra pesada do chão. E é isso que acontece nesta tecnologia. A energia elétrica gerada aumenta de acordo com a distância das partículas de água pelo vento. Este aumento de energia pode então ser capturado e explorado com vários métodos. O exemplo mais simples de entender é o dos sistemas que consistem em bicos e eletrodos. O vento leva as partículas para longe dos eletrodos positivos. Dentro de um coletor isolado, isso leva a um aumento da tensão elétrica. Então ele pode ser convertido, movido e usado para as nossas necessidades diárias de energia. Mas este sistema requer dois componentes separados para o seu funcionamento. Felizmente, existe outra maneira de explorá-lo, mas com um único componente. Na verdade, todo o sistema está isolado do solo. Apenas um coletor é então suficiente para gerar a corrente elétrica. A dispersão de partículas de águas carregadas positivamente é assegurada pelo vento. Quando se movem da zona de dispersão, levam à formação de partículas carregadas negativamente. A diferença de carga entre essas partículas aumenta a tensão elétrica do sistema. E este é o método usado no EUICOM. Isso permite que ele seja mais eficiente e autônomo do que qualquer dispositivo similar. O que torna essa tecnologia muito interessante são as muitas possibilidades que ela oferece. Ao contrário de outras turbinas eólicas já produzidas até agora, limita o uso de materiais. É um sistema simples, mas com um potencial enorme. Por outro lado, a tecnologia pode ser projetada em diferentes tamanhos e formas. É modular e podemos expandi-la facilmente. E ainda não requer vento forte para operá-la. Não precisamos colocá-la no mar, no deserto ou em montanhas. Enquanto a sua descrição é bastante adequada para o uso geral na cidade, não produz ruídos, vibrações irritantes ou sombras. Pode ser perfeitamente colocada em nossos telhados ou em uma estrutura próxima a nossas casas. É um dispositivo que pode atender perfeitamente às nossas necessidades diárias de energia, mas também às exigências climáticas atuais. Infelizmente, essa tecnologia ainda existe apenas em uma pequena escala hoje. A empresa que desenvolveu anunciou que precisa de mais tempo para produzi-la em larga escala, mas a EUICOM não é a única turbina eólica futurista já visível no mundo. Você também pode encontrar invenções prodigiosas como o Vortex Bladeless. Já abordamos esse assunto em um dos nossos vídeos. Isso também pode revolucionar o setor de energia renovável em um futuro muito próximo. De fato, o vento é uma fonte inesgotável de energia, e cada vez mais as organizações estão constantemente à procura de tecnologias modernas para melhor explorá-lo. Entre as invenções já existentes, o aerogerador sem pás parece ser o mais promissor. Pois é, amigos, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que ele tenha permitido que você conheça mais sobre este novo modelo de turbina eólica. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até breve no ATEC PT!